Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marco Narciso e vamos dar continuidade à nossa conversa sobre higiene sexual que foi interrompida porque a luz acabou e a gente estava começando a falar da vulva e de repente a luz acabou, eu acabei fazendo uma brincadeira, foi com a brincadeira mesmo e hoje a gente vai continuar falando desse assunto. Bom, vamos lá, pessoal. Nossos amigos estão presentes, como sempre. O pênis, nós já falamos sobre a higiene dele, então ele vai ficar aqui do lado. E nós vamos falar hoje um pouquinho mais sobre a vulva. Vamos retomar um pouco para relembrar. Aqui nós temos os grandes lábios, pequenos lábios. Aqui é a vagina, esse furinho que está aqui. Esse orifício é a vagina. O que muitas pessoas acabam chamando de vagina, o conjunto, né? Então vai chamar de periquitinha, pepeca, cada um vai inventar um nome para colocar aqui. E o que acaba acontecendo é que a vagina está aqui dentro. E pela vagina é que acontece a penetração do pênis, a saída do bebê e também da menstruação. Esse pequeno furinho um pouquinho mais acima, isso sim é a uretra por onde sai o xixi. Tá? Algumas mulheres ficam um pouco encanadas sobre o formato dos pequenos lábios, que são esses dois aqui, internos. Algumas mulheres têm os pequenos lábios maiores, algumas vão ficar um pouco encanadas com isso, se está certo, se não está, se está no tamanho certo, se não está no tamanho certo. E isso acaba trazendo algumas preocupações desnecessárias, ok? Então uma das perguntas que você pode fazer para o seu ginecologista é se os tamanhos que estão corretos, se estão uniformes, ou então aquilo que você está preocupada com o formato que você tem visto, ok? Ele é o melhor profissional para te dizer se está dentro daquilo que está dentro das conformidades. Se você achar que está fora e ele realmente te aconselhar, você pode fazer uma plástica íntima, é assim que é chamado. Você pode reduzir esses lábios e você pode alterar um pouco o formato. Algumas mulheres reclamam, né, dessa parte que algumas pessoas chamam de monte de Vênus, a testinha, né? Algumas pessoas vão falar, a minha é gorda, é grande, e algumas pessoas fazem até lipo para diminuir esse volume da parte superior ou das laterais dos grandes lábios da vulva. E o que acontece é o seguinte, essa parte aqui é uma parte que às vezes não é muito conhecida. Essa capinha que está aqui em cima é um prepúcio que vai cobrir o clitóris que está aqui dentro. Ó. Então quando a gente olha o clitóris nada mais é do que um pequeno pênis, é igualzinho à estrutura. Então vamos imaginar que a pelinha, que eu já falei isso para vocês, principalmente dos homens, se você não viu, veja depois lá no vídeo, falando até sobre a fimose. É uma capa que vai cobrir a questão aqui. Não falamos totalmente da anatomia na última vez do pênis masculino, aqui é o frênulo, tá? E aqui é o frênulo que acaba sendo coberto. Então vamos imaginar que essa primeira parte seria coberta por um prepúcio, que é essa pele que o pênis masculino tem. E no caso da vulva, a mesma coisa. Tem essa pelezinha que acaba cobrindo o clitóris. Alguns clitóris acabam sendo maiores, outros menores. Alguns chegam até, às vezes, 2 centímetros. E isso também não tem nada a ver. Isso você vai conversar com o seu ginecologista, não é por ser maior ou menor que você vai ter mais ou menos prazer na sua relação, embora nosso tema de hoje não seja prazer, seja questão de higiene, tá? E aqui dentro, sendo o clitóris, é uma região que, se estimulada, vai gerar prazer, que também fica para o nosso próximo encontro, ok? A questão da higiene é o seguinte, a vulva, ela acaba sendo até um pouco mais difícil de higienizar do que o pênis. Porque o pênis, querendo ou não, puxando o prepúcio, puxando a pele, você acaba expondo a glande, que é a cabecinha dele, e você acaba limpando com mais facilidade, tá? E, caso a pessoa tenha feito a operação da fimose, isso aqui vai ficar mais exposto, e ficando exposto, a quantidade de resíduos, secreção, umidade, acaba sendo menor aqui, e acaba sendo mais simples para o homem manter seco e manter higienizado. No caso da mulher, não tem muita opção, porque aqui, esse desenho que eu fiz, é para que a gente tenha uma compreensão melhor de toda a estrutura, mas quando a gente olha, ela é fechadinha. Então, os pequenos lábios muitas vezes estão unidos. Os grandes lábios, por sua vez, acabam cobrindo, ó. Vamos imaginar que aqui são os pequenos lábios e aqui os grandes lábios. Então você está cobrindo tudo.
Então, se você começar a observar, está tudo coberto e, além de tudo, a gente tem a roupa. Hoje em dia, depois da Revolução Industrial, as mulheres começaram a utilizar calça assim como os homens, o que abafou mais ainda. E com tudo isso, a gente vai ter inúmeras condições aí para proliferar bactérias e fungos, e isso vai acabar trazendo candidíase, vai acabar trazendo corrimentos e outras questões aí que fica para uma outra conversa nossa também. Agora a questão seguinte, gente, se você não higienizar, a probabilidade de pequenos resíduos ou então da própria umidade, do suor, começar a juntar e isso disparar um odor forte é muito grande. Algumas mulheres vão ter um odor um pouco mais forte, outras um pouco mais fraco, e isso também existe um grau de normalidade. O que passar disso você vai falar com o seu ginecologista para poder identificar até onde isso é aceitável e até onde isso não é aceitável, tá? O que acontece é o seguinte, gente, essas pequenas dobras aqui precisam ser bem higienizadas e sim, tocadas. Muitas mulheres acabam, mesmo nos dias de hoje, onde a gente já avançou tanto na história e o sexo, infelizmente, ainda acaba sendo um tabu, o toque na própria vulva acaba sendo algo muito difícil, às vezes, para algumas mulheres. Muitas mulheres na clínica me dizem que nunca se tocaram, nunca se masturbaram, nunca observaram ou não sabem onde fica o seu clitóris, não sabia que tinha uma parte interna. Então é sinal que até na questão de lavar, às vezes, não é uma preocupação. Limpar rápido porque eu não posso tocar muito, não é uma coisa agradável. Poxa, deixa eu limpar rápido aqui. E isso acaba sendo ruim, acaba sendo negativo. Então a ideia é que você, no momento do banho, da sua higiene íntima, você vai fazer o quê? Você possa limpar nas duas laterais, limpar na região central. Tome cuidado com essa região porque ela é sensível. E se você for realmente tocar aqui na vagina, que é a parte mais interna, e entrar sabão, água, você pode ter algum tipo de irritação que não vai ser nada legal, tá? Aqui, na parte do clitóris, a mesma coisa. O ideal é que você, com o seu dedo, você possa subir um pouquinho, o que vai expor o clitóris. Essa bolinha que você está vendo aqui dentro vai ficar um pouco mais exposta. Se você puxar, você vai acabar vendo que isso vai ficar um pouquinho mais para fora, o que vai facilitar a sua higiene. Toma cuidado com a questão de uso daqueles sabonetes e daqueles lencinhos que você vai tirar e vai matar todas as possíveis bactérias que tem naquele lugar. O que acaba acontecendo é o seguinte: o seu corpo está acostumado com uma certa quantidade de bactérias. Na verdade, nós somos completamente revestidos de bactérias no nosso corpo, tá? E o meu corpo está acostumado com essas que estão aqui. Eu vou lá e passo um álcool, passo algum produto que vai exterminar essas bactérias que estão aqui. Então, essa região do meu tecido epitelial, essa região da minha pele, vai ficar exposta. E ficando exposta, está livre para contato com outras bactérias. E pode ser que a minha pele não esteja preparada com o contato que ela vai ter com essas novas bactérias. Então pode me gerar algum tipo de micose, algum tipo de problema na pele, porque eu limpei tanto, que eu deixei ela desprotegida das bactérias que ela já conhecia. Se isso acontece com a pele, acontece isso com toda a nossa estrutura corporal, imagine com a nossa amiga aqui, que é um lugar úmido, quente, abafado. Piorou. Então, uma das ideias é que você durma sem calcinha. Que você durma de pijama, só com shorts, ou com a camisola, ou sem nada, porque você aumenta a probabilidade, o espaço para ventilação. Isso ajuda a sua manutenção de uma saúde da sua vulva, tá? Fora essa forma que eu já falei para você fazer a higienização, tome cuidado então com esses sabonetes, porque pode ser que você esteja limpando demais e por limpar demais, esse excesso esteja deixando ela exposta a novos tipos de bactéria, tá? Sempre conversando, isso é um assunto que acaba sendo discutido, alguns ginecologistas indicam esses sabonetes, outros ginecologistas não indicam. Essa base que eu estou passando para você é uma base da biologia, onde a gente começa a estudar
tecido, entender como funciona o corpo humano, bactérias, células, e a gente vê que isso acaba sendo mais um malefício do que um benefício para o corpo. Então, vai lavar, higienizou bacana durante o chuveiro, durante o seu banho, tá lavadinho, tá bacana, ok, manda bala. Tome cuidado com tecidos que sejam tecidos sintéticos, a parte de lycras, que a trama acaba sendo tão fechada que abafa mais ainda e aquece mais ainda o lugar. Isso tanto para as mulheres quanto para os homens. Cuidado com esse tipo de tecido. O ideal que seria um algodão, que ele acaba tendo uma probabilidade, uma possibilidade de respirar maior do que outros tipos de tecido. Tá? E principalmente a nossa amiguinha aqui, que já exige uma atenção um pouco maior do que o pênis, por toda a questão das dobras e das estruturas que ela tem. A mulher, por já estar mais exposta, a questão do períneo, que é essa região daqui para baixo, aqui seria o ânus, essa região acaba ficando mais tranquila. A questão de depilação, como eu falei com os homens também, vai ao gosto de cada um. Então, eu gosto de muito pouco. Agora sim, a questão de você zerar totalmente, a mesma coisa que os homens. Quando você zera, você tira uma camada protetora. Então imagina que aqui está os pelos. E quando você coloca uma calcinha, uma calça ou qualquer coisa que você vai colocar, gera um pequeno espaço entre um e outro, aumentando a ventilação entre as duas partes. Quando você depila 100%, o contato do tecido já é com a pele, já é um contato feito com os pequenos lábios, clitóris e tudo mais. E algumas pessoas acabam tendo, até por causa dessa fricção que acaba acontecendo do tecido, acaba tendo aqui uma dessensibilização da região, que pode acontecer também de tanta questão do atrito, tá? E algumas pessoas que eu conheço acabam até não usando calcinha com uma calça jeans, o que para mim seria algo meio complicado de imaginar, sendo que o jeans é um tecido extremamente grosseiro. E ainda com todas as dobras que nós temos na região da calça jeans, na frente com zíper e tudo mais, a probabilidade de você se ferir é maior do que qualquer outra coisa. Então tome cuidado com o estilo de roupa que você vai utilizar e como você vai fazer para que você mantenha a saúde da sua companheira aí, para que ela possa te ajudar e te dar muito prazer e levar e acompanhar todos os anos da sua vida com uma vulva saudável, ok? Então espero ter te ajudado para que você tenha uma saúde bacana e a gente vai se falando aqui. Os próximos vídeos que nós vamos falar sobre a questão sexual, nós vamos abordar a questão de prazer e tantas outras coisas, anatomia, compreensão de como funciona a parte interna, o funcionamento mecânico de ambos os nossos companheiros aqui, para que você compreenda e saiba explorar melhor e chegar a ter as suas relações sexuais da melhor forma possível, ok? Tchau, tchau, pessoal. Até logo.